Bom dia! Apesar de não estar assim um dia muito solarengo, muito pelo contrário, mas às vezes acontece aqui na Consolação. Hoje vamos fazer uma volta de bike desde a Consolação. Este spot estão a ver aqui para surfar à vossa frente e vamos até ao Baleal ver um outro spot e vamos fazê-lo de bicicleta. Neste momento, como podem ver, tenho a câmera montada num capacete de uma bicicleta e vou levar-vos comigo e também vou falando um bocado pelo caminho e vamos começar daqui. Tenho o microfone, deixa ver se isto funciona, que eu nem sei se funciona ou não. Só para que vejam, temos também ali daquele lado a parte do mar que não tem riff por baixo, que é fundo de areia aqui deste lado, mas hoje não está muito bom por causa do vento, como é normal. E depois ali a meio da baía tens mais ou menos super tubos. E então vamos lá começar. Muito concorrido, ainda é época de férias. O resto do ano isto está sempre, parece, uma cidade fantasma, mas por enquanto ainda se vê bastante gente. O tempo é que não tem ajudado, mas também é o primeiro ano que vejo estar sempre assim. Normalmente tem melhores condições durante agosto. Apesar de muita gente dizer que setembro é realmente o mês ideal aqui. Possivelmente porque vem menos gente e continua a estar bom tempo. Né? Mas pronto, hoje não está assim muito calor, mas para andar de bike até é na verdade melhor. Isto aqui é o centro da vila. Tens aqui uns mini mercados, umas lojas, pastelaria, banco. Tens uma lavandaria ali em cima e também não muito mais, verdade seja dita. Agora até podíamos passar por ali, mas vamos à volta. Ou na verdade, vamos dar aqui a volta. Eu normalmente vou ali por cima, mas hoje vou virar aqui, que é também para passarmos ali em torno da praia. Agora mesmo assim vês uma data de gente. E hoje é sexta-feira, mais gente vês por causa do fim de semana que vem aí. Mas depois chegando aí a fim de setembro, então é que morre bastante mais. Isto porquê? Então, eu normalmente vou correr, e ontem fui correr, mas faz uma semana que me lesionei aqui na perna, no músculo da perna direita, não sei como, já tinha estado 2 dias antes disso, tinha sentido, 3 dias aliás, e depois decidi parar 2 dias para recuperar, já não senti nada de desconforto, fui correr e o que aconteceu foi que voltei a sentir bastante na perna aquela dor dentro do músculo. Então parei uma semana, já não sentia nada há uns 3 dias. Ontem fui correr e ali à volta dos 4 km voltei outra vez a começar a sentir, mas desta vez parei, porque a semana passada piorou bastante porque eu não parei quando comecei a sentir a dor na perna. E então, como eu gosto de fazer cardio de qualquer das formas, para complementar com as flexões, os abdominais, esse tipo de coisas, hoje disse, olha, vou fazer uma volta de bike e vou gravar o percurso, porque também dá para ver as distâncias e o caminho daqui da Consolação até ao Baleal, que abarca logo uma data de praias onde dá para fazer surf. E como tem várias direções do vento que apanham, normalmente consegues sempre encontrar algum sítio para surfar, não é? Isto até se faz, se não estiver a chover muito, eu tenho a cena para levar o suporte na bike para levar uma prancha, e então se não estiver a chover, até dá para pôres a prancha, vestires o fato, mesmo quando já estamos mais no inverno, ires daqui até Ferrel ou qualquer coisa se aqui não estiver bom. Claro que se estiver a chover é um bocado desconfortável ir de bike, obviamente, mas também com o fato de surf não é que vais ter frio. E muitas vezes não chove e também não arrefece assim tanto durante o inverno, apesar de ficar frio, claro, mas dá para fazer. O melhor, obviamente, é ter um carro, porque com o carro podes meter a prancha e depois tens todos estes spots aqui em redor, onde normalmente consegues encontrar alguma coisa que dê para surfar. Mas pronto, voltando a falar daquilo, é uma das coisas, eu nunca fui uma pessoa de ir muito ao ginásio, não curto nada de ir ao ginásio, mas adoro fazer exercício. Só que sou uma pessoa que faz e tem aquelas épocas em que vai 6 meses a fazer, faz tudo, correr dia sim, dia não, algum peso, mas mais calistenia, não é? Com o peso do corpo. E depois também fico temporadas de outros 6 meses sem fazer nada. Mas quando estou a viajar, aí acho ainda mais essencial
fazer exercício, não é? Porque vais andar se estiveres a viajar como eu normalmente faço, que é por mais tempo, normalmente tens de ir com o backpack às costas, não é? E pronto, e vais querer estar à vontade para poderes fazer alguma coisa, então estares bem fisicamente é uma cena bastante importante, especialmente cardio, não é? Porque a força, claro, é importante, mas há pessoal que faz peso e levanta ferro a sério, mas depois vê-los falar e a dar 2 passos e já estão a ofegar, o que não é o ideal, não é? Então eu acho que é importante misturar as duas coisas. E uma das cenas é que quando fazes surf, nem precisas estar tão preocupado com a cena do exercício, não é? Se estiveres a fazer continuamente, isto é, quase todos os dias, também tens de estar num local que seja propício a isso, tipo Indonésia, ou mesmo aqui, mais ali para o lado de Ferrel, e quando fazes surf, fazes no geral bastante exercício físico, não é? Se fores surfar 2 horas por dia, e se for num ponto onde tenhas de fazer remada, não é? Que o mar tenha alguma força, acabas por fazer sempre exercício. E então quando estou a surfar, apesar de continuar a fazer exercício, preocupo-me menos. Mas este ano esteve tão seco, de ondas para estes lados, que já estava a começar a sentir-me desconfortável. E então voltei a fazer um regime mais sério, 7,5 km. Agora estou nas 250 abdominais, 250 flexões por dia. E uma pessoa nota logo a diferença. E como eu estava a dizer, não é? Quando estás a viajar, especialmente, queres estar em forma. Porque, imagina, vês alguma atividade que seja interessante fazer. Queres estar capaz de a fazer, não é? Sem grandes problemas, seja ir visitar um parque, ir fazer surf, mesmo que já não faças há algum tempo, ir dar uma volta de bike num sítio que não conheças e também estares fisicamente apto para lá estar, andares de um lado para o outro, com a mala atrás, com as tuas coisas atrás. Se houver algum stress também queres estar fisicamente capaz, não é? Então eu acho que no normal, no dia-a-dia, é muito importante, mas mais importante ainda, se estiveres a pensar em ir viajar e estar na estrada durante mais tempo. Porque até aqui vês, não é? Eu no fundo não estou só com o meu peso, nem sequer tenho assim peso a mais e no entanto é sempre um esforço que tens de fazer fisicamente para conseguir estar à vontade, fazer, sei lá, 5 ou 6 km, bike sem estar com grandes stresses. Se precisares de ir correr 2 km ou andar 2 km a pé com uma mala às costas porque viste mal e ficaste no meio do nada e precisas de andar até ao teu hotel com uma mala de 20 litros ou 30 às costas, então nesse sentido acho que é mesmo importante estar sempre atenção e todas as outras coisas, não é, que vêm com isso, os benefícios que tens no dia-a-dia e pronto, e é assim, e lá está, quando uma pessoa se lesiona, isto não é uma lesão que me impeça de fazer nada, fora correr, todos os outros tipos de exercícios é tranquilo, só mesmo correr é que é mais complicado e então nesse sentido, bike também faz exercício às pernas, não é, acaba por mexer com as mesmas coisas quase, é um bocado mais leve no corpo, obviamente, especialmente nos músculos da parte de baixo da perna, mas acaba por ser também um exercício de cardio e fazeres as pernas. Isso também é importante, como eu estava a dizer, quando lesionas de alguma destas formas, ou mesmo que se estiveres a treinar com o saco e fizeres um mau jeito no pulso, ou abrires as feridas nos punhos, tudo isso faz sentido arranjares outros exercícios que sejam para a mesma coisa, mas que não te esforcem as áreas onde te lesionaste. Que é de forma a poderes continuar, porque isso também é uma coisa importante. Quando paras durante períodos mais longos, é mais difícil retomar o ritmo do que se continuares a fazer alguma coisa, mesmo que numa intensidade muito mais baixa, é sempre mais fácil manter a vontade depois de continuar, não é? Mas eu pessoalmente sempre tive isso, quando decido a fazer, faço e não tenho propriamente problemas em retornar. Mas sentes sempre naquele primeiro dia que estás a voltar que realmente tiveste parado algum tempo a mais. Por isso eu prefiro continuar a fazer alguma coisa e, como podem ver, também é uma boa forma de sair de casa, da frente do computador, inspirar um pouco de ar. Normalmente quando está mais sol é um pouco mais agradável visualmente, não é? Isto quase que parece um dia de outono, verdade seja dita. Por outro lado, esta brisa e não estar sol direto também faz com que seja muito mais agradável estar a pedalar. Isso é uma das tanta força de vontade para fazer ao exercício, ou deixar de fumar, ou deixar de beber. São coisas que tens de cultivar, não é? Apesar de não serem exatamente como um músculo, em grande parte funcionam como se fossem um, não é? Porque quanto mais te habituas ao desconforto e a poderes ter pelo menos um controle mental sobre esse desconforto, mais fácil se torna tomar decisões em que isso aconteça. Por exemplo, eu sempre fumei quase 20 anos na verdade, Obrigado.
e deixei de fumar há pouco mais de 6 meses e não foi a primeira vez, já tinha deixado e é mesmo por saber que deixo quando quiser, foi a 4ª vez. Deixei sempre por períodos maiores do que 4 meses, ou seja, já não é uma questão de adição física, é mesmo só uma de decidires voltar a fumar e sempre o fiz e voltei por causa disso, de saber que quando quisesse o deixaria. Só que claro, a certa altura tens de realmente decidir parar, não é? E também não sinto problema algum, de certeza que se fosse fumar um cigarro, só voltaria, para já não quero porque sabe horrível, mas se fosse, não haveria problema nenhum em deixá-lo novamente, mas simplesmente não quero. Mas o desconforto que tu sentes quando deixas, não é? Fumar 20 anos, fumei sempre mais do que um maço por dia, porque fumei durante grande parte desses 20 anos tabaco de enrolar, e então estava sempre a fumar, e passas por um período de desconforto, é mais um desconforto psicológico, não chega a ser como a adição física, em que o teu corpo, ele próprio está a gritar para que voltes a consumir, não é? Podes ter dores de cabeça, podes ter irritabilidade, mas é mais psicológico que outra coisa. Mas é desconfortável, não é? Porque sabes que se fores fumar um cigarro, que aquilo passa na altura. Mas lá está, também ter a capacidade de controlares a tua mente, não é? Nesse sentido, de perceberes o que é que ela está a tentar fazer, é essencial para que deixes de um hábito que não queiras ter, não é? Neste caso fumar. E obviamente se estiveres mais habituado ao desconforto, é mais fácil passar por esse período onde efetivamente vais sentir alguma forma de desconforto. E depois tens os outros fatores, não é? Que é, se estás deprimido é mais difícil porque tens menos força de vontade. Se fisicamente não estás bem, é também mais difícil porque isso também interfere com o resto da tua mente, do teu sistema hormonal e da forma como tu te sentes no geral. E às vezes é mais fácil, que se for a isto, que se for àquilo, e continuares num padrão que realmente não é bom, seja o que for. E eu não, pronto, fora os efeitos físicos, não é, de estar mais cansado quando faço exercício, não é que eu tivesse um problema em fumar, porque sempre que, como disse, fumei 20 anos e ao longo desses 20 anos fiz piscina, natação, bicicleta, corrida, todos esses exercícios de cardio e filos também enquanto fumava. E às vezes essa parte física é suficiente para te meter num ponto em que estás ok, não é? Nunca chegas ao teu máximo físico, porque se andas a fumar um maço por dia há 15 anos, obviamente que o teu corpo já está fisicamente mais deteriorado, mas mantém-te ali no ponto ok, não é? Isso é com tabaco. Quando era mais novo, também gostava muito de fumar droga, não é? Gostava muito de AX, gostava muito de erva, bolota, pólen e gostava também de fumar. Tinha alturas em que fumava à vontade, passava um dia à vontade a fumar e nunca fui uma daquelas pessoas de não fazer nada enquanto fuma, não é? Sempre fui produtivo na mesma, mas há cerca de 7 anos atrás, que foi quando eu efetivamente deixei de fumar ganzas, também me senti, não é? A partir de uma certa altura, bastante melhor por não ser controlado por isso. E acabas por te sentir melhor, e mesmo com álcool, que também deixei naquela altura. E não é que eu não possa fumar nunca mais fumei droga, e outro tipo de drogas também nunca mais fiz nada disso, fazia mais pontualmente, mas também as fazia. E álcool, apesar de ter deixado, não tenho problema nenhum em beber uma cerveja ou um copo de vinho, mas simplesmente 99% dos casos nem sequer tenho vontade. Não é uma questão de não posso, não me consigo controlar ou nada disso, é mesmo não tenho vontade absolutamente nenhuma. E agora? Que eu quero cortar ali para a passadeira para entrar do outro lado. Mas todas essas coisas foi também um bocado desconfortável. Não é o mesmo desconforto que a adição ao tabaco, porque é um bocado diferente, mas no fundo quando deixas, não é? Começas a sentir um bocado falta de alguma coisa quando estás a fazer algo em que normalmente tu irias estar a consumir ou álcool ou a fumar uma ganza com o pessoal, sair à noite, todo esse tipo de coisas, não é? Então mais uma vez é importante se conseguires parar e deixar esse desconforto passar. E as razões que eu deixei, mais uma vez, não é que eu, lá está, não fosse produtivo ou não fizesse coisas enquanto estava com a moca, mas simplesmente comecei a achar que é um bocado ridículo passar a vida e ter a experiência da realidade num estado químico alterado, porque no fundo é tudo muito interessante essa experiência, não é? Mas o que se passa na verdade é que estás num estado que não é o estado natural e então a percepção que tens da realidade é obrigatoriamente também não real, literalmente, não é? Porque tens o que tu percepcionas, que é aquilo que o teu cérebro traduz sobre o que está em teu redor, não é? Os sons, as coisas que vês, as associações que fazes muitas vezes, porque muita gente diz que gosta de beber umas cervejas, um copo de vinho, seja o que for,
por se sentir mais desinibido, sentir mais amigável ou com maior facilidade de interagir com estranhos. Outros que fumam ganzas, por exemplo, ou outras drogas, dizem porque passam a percepcionar coisas que de outra forma não percepcionam, não é? Fazem associações que normalmente lhes parecem interessantes e engraçadas e que normalmente não o fazem. E então esses estados, esse estado de maior abertura, esse estado de experimentar a realidade de uma forma um pouco diferente, faz com que as pessoas se mantenham nisso e sintam que na verdade não lhes faz mal, mas a verdade é uma e apenas uma. É como se estivesse a pôr umas lentes à frente de todos os teus canais de percepção. Enquanto estás sob o efeito de THC ou de álcool, ou seja o que for, vais achar sempre que a tua experiência da realidade é uma coisa quando na verdade é outra. E depois tens o segundo caso, que é a tua memória e a tua capacidade de te lembrar, de reparares em certos detalhes. Toda a gente já viu o governo, acho que é o governo australiano, tinha um vídeo muito interessante sobre fumar THC, em que tinha um miúdo, não é? Ele senta-se à mesa com os pais, sala de jantar, está a jantar e transforma-se numa preguiça completamente lenta e de certa forma tem piada, mas a verdade é mesmo essa, é que ficas com uma percepção totalmente deturpada de tudo em teu redor, num estado que te é aprazível por causa disso, porque estás a percepcionar as coisas de uma forma que é interessante devido ao desbalanço químico no teu cérebro, basicamente é isso. E se tiveres em conta que o mundo às vezes pode não ser aquilo que parece, é extremamente importante não te deixares entrar nesses estados ou levares a tua vida, ou a maior parte da tua vida acordada, sobre um efeito químico, porque depois és capaz de não reparar em certas coisas e mais ou menos vives a tua vida como se estivesse em piloto automático. Isto não é só com drogas, com o que for. De certa forma tens de aprender a estar contigo e a estar no mundo sem recorrer a formas químicas para o suportar, não é? Porque se o mundo é tão insuportável para ti que necessitas de estar continuamente dessa forma, se sair com as pessoas a que chamas amigos ou as pessoas que fazem parte da tua vida requer que estejas alcoolizado continuamente ou sob o efeito de drogas para que te divirtas, se calhar é importante perguntar-te o que é que isso quer dizer, não é? Se realmente é tão bom como parece. E vês isso também na forma como as pessoas interagem no seu dia-a-dia e ao longo das suas vidas, um pouco. Porque houve uma altura, não é? Lá está, até cerca dos 31 anos, adorava sair, estava sempre e muitas vezes em festa e depois de repente deixou de me interessar. Não é que eu tenha algum problema ou não consiga socializar. Tenho amigos que contavam ter continuamente ataques de pânico. Eu nunca tive nada disso, nunca me senti desconfortável enquanto pessoa por estar nessas situações, simplesmente deixou de me interessar completamente. E um exemplo que eu quero mostrar é, por exemplo, as pessoas, não é? Se no teu dia-a-dia fores abordar uma pessoa na praia, na rua, ou mesmo num café, e te meteres com uma pessoa, por exemplo, se fores um rapaz ou um homem e te meteres com uma mulher, e podes ver que muitas vezes há uma certa incapacidade da pessoa, naquele momento, de se abrir a essa experiência. Claro que o mundo também tem os seus maluquinhos e às vezes podes não querer, outras vezes simplesmente não queres estar a interagir. Mas depois tudo isso se altera ao fim da primeira cerveja. Claro que, obviamente, quando vais para um bar ou uma coisa dessa, estás efetivamente a sinalizar que queres estar no meio de pessoas, ou seja, E claro que se estiveres num café podes simplesmente estar a pensar noutra coisa, mas muitas vezes eu penso que as pessoas também têm esta não é repressão, mas tem este bloqueio em agir de forma natural. Tem uma certa forma de introversão, que é uma introversão social que depois só se conseguem livrar dela através, lá está, de substâncias que lhe alterem o balanço químico, levantem, daí dizerem que o álcool é o melhor lubrificante social, não é? E há uma razão para isso. Mas eu acho mais interessante tentares esse estado que queres, não é? Ser a pessoa que realmente imaginas ser quando estás bêbado ou com grandes estalos e realmente seres essa pessoa naturalmente. Isso, para mim, parece-me uma forma muito mais saudável de estar na vida e de viver a vida, basicamente. E então, isso foi também a razão pela qual eu deixei primeiro as drogas e o álcool. E deixei completamente de fumar e já vão 7 anos e nunca mais me alterei. E o tabaco, deixei ao longo desses 7 anos, como disse, deixei por vezes por 6 meses, 5 meses, deixei 3 ou 4 vezes.
até que deixei agora a última vez. Mas o tabaco não tem essas coisas, é mais, às vezes como trabalho muito no computador e habituei-me desde sempre a fazer pausas para fumar, ou fumar mesmo quando estou no computador, então sempre me teve essa sensação de estar a fazer um break do computador, não é? Fumar só o cigarro, concentrado naquele momento e mesmo socialmente, fumar um cigarro é também uma coisa que por vezes, pronto, podes interagir com outras pessoas, queres um cigarro, fumar um cigarro, beber uma. Então levou mais tempo a deixar o tabaco, também porque não senti que me alterasse quimicamente da mesma forma que o álcool ou o THC ou outras drogas. Por isso, só mesmo fisicamente. Isso leva-me, como eu estava a dizer, isto não se trata só destas substâncias químicas, mas sim também, por exemplo, da alimentação, não é? Porque quer queiramos, quer não, a alimentação, acho que é por isso que é uma parte, às vezes, tão importante da personalidade das pessoas, no sentido em que usam a alimentação quase como um escape. Há pessoas que parece que vivem para comer, é uma cena muito estranha. Vivem para comer e para mim isso parece-me uma cena muito estranha. Imagino que tenha a ver com o facto de os primeiros momentos da tua vida, até aos 6 meses, são passados a amamentar-te e tudo isso escreve no teu cérebro certos padrões. O facto de estares em contacto com o calor da tua mãe, estás a ser nutrido, não é? É essencial, e essas coisas em conjunto criam um efeito na tua cabeça que é parecido àquilo que descrevem como a experiência de Pavlov, em que tocam um sino a um cão ao mesmo tempo que lhe dão comida. E o cão, ao fim de repetir estas coisas várias vezes, uma data de vezes ao longo de meses, chega a uma altura que tocam o sino e não lhe dão comida. Mas o cão, na mesma saliva, a pensar nisso, porque o som ficou de tal forma interligado à ideia de comer que automaticamente despoleta essa reação de salivar. Isso é muito interessante quando pensas na alimentação. Isso é uma fase tão importante da tua vida quando vens ao mundo que efetivamente, se calhar, é parte da razão pela qual a comida para certas pessoas se torna quase como uma marca da personalidade. E porque é que a comida faz efetivamente parte do extrato cultural de muitas sociedades, não é? Quando falas da cozinha, é uma das dimensões da cultura das várias sociedades ao redor do mundo. E é provavelmente por causa disso. E então, isto tudo para chegar ao ponto em que também teres e desapegares o acto de alimentares, não é? De nutrires o teu corpo da experiência sensual da comida, é algo importante, principalmente porque começas a reparar que certas coisas não são tão boas como pareciam ser, de certa forma. E eu vou dar outra vez o exemplo do tabaco para fazer isto mais óbvio. Por exemplo, como eu disse, deixei de fumar várias vezes, não é? Mas isto qualquer pessoa tenha parado de fumar por 2 ou 3 dias, sente na mesma. Que é, paras de fumar 2 ou 3 dias e depois voltas a fumar e o sabor é asqueroso. É que nem sequer é mau, é asqueroso, literalmente. Está quase que dá vómitos só estares a puxar o fumo para dentro da boca. E, no entanto, depois de fumares outra vez um cigarro inteiro, depois de fumares o segundo cigarro, isso desapareceu. Já não te sabe mal tão pouco os outros, pelo contrário. Aquele momento em que estás a fumar torna-se agradável até, de certa forma. O que é um bocado estranho, não é? Porque momentos antes, ali estava um bocado de areia, porque é estranho porque o sabor não parece ser esse, não é? Tanto que podes repetir a experiência quantas vezes quiseres, deixar de fumar 2, 3 dias e voltar a fumar, e aquele primeiro cigarro é nauseabundo, deixa-te mesmo mal disposto, dá-te um bocado de, não sei se é quebra de tensão, alguma coisa faz. E o sabor é horrível, e o mesmo com o cheiro também é horrível. Mas, depois de fumares 2 ou 3, voltas a estar nessa situação em que já não parece tão mal, o que é sem dúvida muito interessante. E agora eu queria ver se parava aqui, em alguma zona, para mostrar aqui esta. Como podem ver, isto já é Ferrel, e então aqui é onde tens a maior parte das cenas para o surf. Tens muitas escolas de surf e tens este ponto aqui, como podes ver ali daquele lado, e depois tens este. E depois tens outros mais para ali, seguindo a orla. Ou seja, o que não falta aqui são spots para surfar. São mais indicados normalmente para quem está a aprender, mas quando tens ondulações grandes, costuma ser bom também para se for intermediário ou qualquer coisa mais. Também apanhas aqui ondas boas, sem dúvida. Mas quando está assim, como hoje, com um bocado menos tamanho, é bom mais para principiantes que outra coisa. Como até podes ver, não é? Dá para ver ali muita gente na água, as ondas pequenas, mas muita gente mesmo com um dia destes. Vou tirar isto daqui de cima, vou libertar.
que esta porra faz é condensação. E pronto, está assim mais um dia aqui em Peniche, muito bom. Parece que estamos no inverno, final de agosto. Mas há umas ondinhas, como podem ver. Há ali umas ondinhas. E não é assim tão longe de se fazer. Como viram de bike faz bem. Mas está cheio de gente. Eu não costumo vir aqui por causa disso, sempre cheio de pessoal. Eu gosto de sítios mais calmos. E pronto, e vou continuar agora o resto lá em casa depois quando chegar.